Meu nome é Marçal Henrique Soares, eu tenho 64 anos, aposentando por idade e tempo de contribuição agora em junho de 2016, quando eu completo 65 anos. E não entrarei no fator previdenciário. A minha trajetória como ser humano, ela é bastante simples, não tem nenhuma complexidade. Eu nasci em Anápolis, aqui vizinha de Goiânia, filho de pais bastante humildes, não fui criado pelo meu pai, reencontrei ele aos 35 anos de idade, foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Ele já faleceu, minha mãe é viva, tem 85 anos, eu tinha uma irmã que faleceu, então hoje eu sou um filho único, que eu cuido da minha mãe. Sou casado, tenho uma esposa já há 10 anos, um filhinho de 2 anos de idade, então o pessoal me chama de avô, né, que é pai e avô. É uma coisa maravilhosa ser pai com essa idade. E hoje eu estou na profissão de presidente executivo do Sindifargo, Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás. Creio que fui contratado devido à minha larga experiência na indústria farmacêutica. Sou um profissional extremamente dedicado, extremamente comprometido. Sei as dores de todos os empresários, conheço todas as nuances da indústria farmacêutica. Entrei para a indústria farmacêutica em 1979, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sobre o sindicato patronal, sobre os sindicatos de uma maneira geral, as federações e as confederações. Existe por parte de algumas pessoas muito desinformadas uma acusação de que o sindicato faz lobby. Bom, se nós fazemos lobby, nós somos o único lobby legalizado, registrado e até obrigatório por lei. Nós precisamos entender que a CLT, que foi criada por Getúlio Vargas e promulgada em 1943, tem um livro, uma parte que fala sobre o sindicalismo. E uma das obrigações do sindicato, seja patronal, seja laboral, é cuidar dos interesses de sua classe. É articular junto ao governo, seja municipal, estadual ou federal, os interesses da sua classe. Assim agem os sindicatos laborais, que não são acusados de lobistas, e assim agem os sindicatos patronais. As federações e as confederações também estão nessa lei, né? Ela nos permite nos agrupar através de federações e confederações, todas com o mesmo objetivo. Só que as federações e confederações são classificadas como entidades maiores, né? Assim diz a lei. A relação do Sindifargo com seus associados, ela é, no princípio simples da lei, defender os interesses em qualquer esfera. O nosso Sindifargo ele não existe só para negociação de convenção coletiva. Como a indústria farmacêutica é um setor extremamente regulado, e nós temos uma agência regulatória criada há 17 anos que estabelece todo o regulatório da indústria farmacêutica, cumprindo um arcabouço de lei gigantesco, um arcabouço de lei que essa agência contribuiu para ampliar, a nossa relação associados, sindicato, acontece através de comunicações diárias, pelo WhatsApp, que nós temos um grupo, por e-mail, por telefone, por reuniões, por assembleias. O executivo foi contratado porque acreditamos que um empresário, por mais que ele queira, por mais que ele arrume tempo, não existe a possibilidade de largar o seu negócio, de largar a gestão do seu negócio e cuidar do negócio de todos. Seria até um contrassenso, né? Muitas vezes, quando você está lidando em defesa dos interesses, muitas vezes o empresário não tem tanto interesse naquela gestão de interesse, naquela gestão de uma lei, de um decreto, de uma RDC ou de qualquer outra coisa. Então o executivo entra com essa finalidade. Eu sou executivo contratado, eu sou assalariado, estou em regime de CLT, sou pago mensalmente pelos empresários
presto conta para eles de tudo que eu faço e faço tudo que me pedem, seja coletivamente ou seja individualmente. O Sindifargo tem um código de ética que ainda não está escrito, mas que a gente pretende escrever, onde nós agimos em defesa da nossa classe, mas dentro da estrita responsabilidade da ética. A gente não aceita agir fora da ética. E ninguém, nenhum associado que temos, nos pede qualquer favor, qualquer coisa fora da ética. Eu, em 4 anos que eu estou no sindicato, eu nunca recebi um pedido desse, nunca recebi uma proposta dessa. Aliás, esse é um assunto que não se toca dentro do nosso sindicato. O nosso setor industrial farmacêutico cresceu muito no estado de Goiás. Nós temos aqui praticamente 22, 23 anos, quando veio a primeira indústria farmacêutica para cá, além da IQEGO. A IQEGO, o Instituto Químico, é um laboratório, uma autarquia mista que foi fundada antes de 85, 86, e já produzia medicamentos. Agora, o setor privado veio para cá tem 22, 23 anos. Em apenas 2 décadas, graças aos incentivos fiscais, aos benefícios fiscais, graças a uma articulação estreita, uma comunicação estreita com o governo e com todos os órgãos, principalmente os últimos governos aí da gestão Marconi, esses últimos 20, 25 anos, graças a todo esse contexto, tá, nós pudemos crescer. Crescemos extraordinariamente. Esse crescimento aconteceu principalmente por causa dos empresários do setor. Empresários arrojados, com apetite extraordinário pelo risco, que investiram não só dinheiro, mas o seu tempo para provocar esse grande crescimento, esse grande desenvolvimento da indústria farmacêutica em Goiás. Nessas últimas 2 décadas, a nível de produção física, quantidade de caixinhas de medicamentos, nós ultrapassamos estados que estão produzindo medicamento desde a época de Dom João VI, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro, poucos anos depois, ainda na gestão dele, foi criado um laboratório no Rio de Janeiro que existe até hoje. O estado de Minas Gerais, que tinha uma grande tradição em produção de medicamento, e os estados do Sul, como o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Hoje nós ultrapassamos todos. E diga-se de passagem, não trouxemos um grande contingente de indústrias desses estados, tá? Quando as primeiras indústrias aqui chegaram, não existia capital humano capacitado, treinado. Era uma grande novidade no estado. Um setor altamente regulado, de tecnologia de ponta, que cuida de saúde pública, que tem que primar pela qualidade, segurança e eficácia do medicamento, se instalou em Anápolis e não tinha recursos humanos. Não se faz esse setor, não se faz uma industrialização como aconteceu aqui, sem recursos humanos, sem gente para trabalhar. Este é, na verdade, o principal capital. Se a gente pensar bem, se você tem recursos humanos e não tem financeiros, você arruma empréstimos, você arruma sócios, você dá um jeito. Se você não tem outros tipos de recursos móveis ou imóveis, você dá um jeito. Agora, se você tem tudo isso e não tem recurso humano, a indústria não acontece. Então nós temos um conceito, uma consideração, uma consciência sobre toda a importância dos recursos humanos. Quando a primeira indústria instalou aqui, foi o Laboratório Neoquímica, ele nasceu no Rio, foi para Minas Gerais, onde eu entrei na sociedade, depois ele mudou para São Paulo, de São Paulo mudou para cá. Quando o Neoquímica veio, ele teve que trazer técnicos, farmacêuticos com experiência, operadores de máquina, mecânicos. Eles tiveram que trazer toda sorte de profissionais especializados para que eles começassem a treinar e a divulgar o conhecimento que tinham. Fabricar um medicamento parece uma coisa simples, mas não é, é bastante complexo.
Então eles trouxeram que importar essa mão de obra. À medida que foram chegando mais indústrias, a segunda que veio foi o Teuto. Nessa época nós já tínhamos fábrica de soro, que é o Equiplex e o Alex Star, aqui em Goiânia, né? E à medida que essa indústria foi crescendo, saindo aí de 10, 15 funcionários para 13 mil trabalhadores diretos, como nós temos hoje em Goiás, várias parcerias foram necessárias, né? Parcerias com o Senai. O Senai foi um enorme, importantíssimo parceiro da indústria farmacêutica. Foram montadas várias faculdades de farmácia no estado de Goiás, com especialização em indústria. A Universidade Estadual de Goiás teve a sua sede criada e montada em Anápolis com uma faculdade de farmácia. Foram montados institutos de pesquisa voltados para treinamento e capacitação de nível superior, a nível de pós-graduação, lato sensu, etc., criado pelo próprio setor. Teve financiamento do FINEP, teve o governo do estado que participou ativamente. Ou seja, foi um conjunto enorme de forças. Soma-se a isso a Federação das Indústrias, a Associação Comercial, todos se uniram para ajudar o setor industrial farmacêutico. Eu estou falando desse setor porque é nele que eu estou presente. É lógico que eles devem ter ajudado outros setores também. Depois desse crescimento extraordinário a nível de produção que nós tivemos, mais baseado em cópias, né, genéricos e similares, porque infelizmente Goiás ainda não tem nenhum produto patenteado, nenhum produto que foi desenvolvido aqui dentro das indústrias. O risco é muito grande, o investimento é altíssimo, de longuíssimo prazo. Hoje nós temos um desafio para longo prazo. A minha visão é que, como demoramos 2 décadas para ter esse crescimento extraordinário, talvez não tenhamos 2 décadas para sermos reduzidos a uma insignificância produtiva. As tecnologias farmacêuticas que vêm do primeiro mundo, os medicamentos biológicos e outras classes de medicamentos para câncer, né, que está dentro do grupo dos biológicos, e até alguns medicamentos derivados de plantas, né, fitoterápicos, não estão sendo desenvolvidos a fundo pelas indústrias goianas. Hoje nós temos algumas indústrias já com alguns contratos de pesquisa e desenvolvimento de alguns produtos. Isso começou muito recentemente. O maior desafio que as indústrias farmacêuticas goianas têm é exatamente o futuro, né? Como investir em novas tecnologias para novos medicamentos. Não em tecnologias produtivas, porque isso o parque industrial é extremamente moderno e acompanha todas as evoluções mundiais. Mas como evoluir para produtos que vão dominar o mercado no futuro, daqui 10, 15, 20 anos, talvez até menos. Esse é o maior desafio que nós temos para futuro, para longo prazo. O segundo maior desafio que nós temos é para hoje, é para agora, é um desafio imediato que vem nos segurando há anos. É a Anvisa. A Anvisa é uma agência de vigilância sanitária que foi criada para nos regulamentar, para nos ajudar, para apoiar, e ela cresceu muito, muito além do que se imaginava, a nível de atribuições e responsabilidades. E ela não tem muito tempo para cuidar de tudo que ela tem que cuidar. Hoje, um pedido de registro de medicamento pode demorar 5, 6, 7 anos. Um pós-registro demora 3 anos, 4, 5 anos. Então, é um contrassenso com a nova lei da inovação. Como é que uma empresa pesquisa, desenvolve novas tecnologias, mesmo que sejam produtivas, né, que vai nos dar maior competitividade, inclusive no mercado internacional, ela investe milhões de reais em equipamentos, em instalações e principalmente em recursos humanos,
treina pessoal, traz gente de outros estados, traz gente do exterior, manda gente estudar fora, inclusive no exterior, faz as suas pesquisas e desenvolvimentos e quando submete o resultado dessa pesquisa, que é produtivo, que é real e que está validado, você submete isso para a Anvisa, aquilo cai numa fila do esquecimento. Esse é um desafio extraordinário que nós temos agora, né? Isso é para nos inovar. Como é que nós vamos nos inovar se a própria agência que nos regula não permite? E pelo que eu estou vendo na Anvisa, na agência, não existe nenhum movimento no sentido de se adequar à lei da inovação. A lei da inovação foi sancionada em janeiro e é claro que existe um arcabouço legal no país, seja municipal, estadual ou federal, que precisa ser adequado à nova lei. As próprias universidades precisam pegar seus regulamentos, seus estatutos e se readequar à nova lei da inovação. Para quem não tinha nada, essa lei é maravilhosa, é um espetáculo. É claro que ela não é perfeita, nem será nunca. Mesmo porque a inovação muda todo ano e a lei terá que acompanhar também. Então, esse é o maior desafio da indústria farmacêutica. A gente sempre trabalhou com inovação pelo próprio regulatório, que é muito importado do primeiro mundo. Nós somos talvez o setor que mais inovou nesses últimos 10 anos. Mas inovamos em algumas tecnologias, em outras tecnologias nós inovamos, mas não podemos aplicar. E um dos principais marcos dessa lei é que as empresas possam incorporar as tecnologias desenvolvidas. Então nós temos uma missão agora muito forte, o Sindifargo já começou essa missão, já fizemos alguns requerimentos, alguns ofícios para a Anvisa, temos reunião no dia 22 de março para tratar exatamente de adequar algumas normas da Anvisa que nos retém, que nos segura, à nova lei da inovação. Esse é o maior desafio. Na área dos recursos humanos, hoje nós não temos grandes desafios para a situação de hoje, para os produtos que fabricamos hoje. Mas como as empresas estão começando a investir em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos mais avançados, de medicamentos biológicos, de novos fármacos e até de patentes, nós temos um desafio com recursos humanos, que são os doutores, os PhDs, os mestres e os mestrandos, que nós vamos ter que buscar nas nossas universidades, que nós sabemos que são poucos, então talvez a gente vai ter que repatriar vários doutores que estão lá fora, que pela nova lei da inovação, ele pode participar no resultado da patente, ele pode ser contratado e pago para desenvolver um produto dentro da universidade, desde que se reembolse também a universidade. Então eu acho que a gente começa agora a buscar lá fora grandes doutores que saíram daqui por falta de oportunidade. Esse é o maior desafio de recursos humanos que nós vamos enfrentar. Eu acredito que dentro de 1 ano ou 2 anos, a repatriação desses talentos começa a acontecer. Eu acho que vai ter uma disputa muito grande no mercado por esses doutores, né? Porque agora todo o setor produtivo, todo o setor privado pode buscar esses talentos, esses recursos humanos extraordinários que nós temos, tanto aqui como lá fora. Eu tenho um pensamento um pouco diferente, vamos falar sobre crise econômica, né? E crise política. É evidente que nós temos uma crise. É claro que a nossa crise econômica, eu já passei por umas 10 crises, até piores do que essa, na época da inflação de 2 dígitos ao mês, aí, 60%, etc. Foi uma crise econômica muito pior do que hoje. O confisco que o Collor fez nos fez perder 1 ano, né? Ficamos sem recursos e foi terrível. Já passamos por crises econômicas terríveis. Mas eu nunca tinha visto, nesses meus quase 65 anos de idade,
uma crise conjunta, política e econômica. E está muito claro que a crise política piora a crise econômica. Dentro do nosso setor, nós pensamos um pouco diferente, porque temos um privilégio extraordinário. O setor de fabricação de medicamentos, as indústrias farmacêuticas, elas são as últimas a entrar em crise e a primeira a sair. Porque fabricamos um produto de primeiríssima necessidade. Tem pessoas que podem até comer menos, pode parar de comer filé e comprar uma carne de segunda, deixar a carne de segunda, comprar um frango, deixar o frango uma salsicha, deixar a salsicha pegar o ovo. Você tem várias opções. Na saúde, no medicamento, você não tem opção. Você tem que tomar um medicamento. Então, a gente pensa um pouco diferente. O que nós queremos no setor industrial farmacêutico? Nós queremos trabalhar. Nós queremos que nos deixe trabalhar. Nós precisamos continuar trabalhando. Nós não podemos pensar em parar de produzir. Nós não podemos pensar em interromper a produção de um determinado medicamento, porque nós temos uma responsabilidade social direta e indireta muito grande. Inclusive as normas e os regulamentos não nos permitem parar nenhuma produção de medicamento sem comunicar a Anvisa com prazo de antecedência de 6 meses e sentar com ela e conversar por que nós vamos parar de produzir aquele fármaco. Hoje o Brasil está sofrendo falta de medicamentos, seja porque o governo não pode comprar, pelas medidas de restrição, de contingenciamento de verbas, a nível de município, estado e União, ou seja, pela falta de produção. Alguns medicamentos essenciais, como vou te dar um exemplo hoje, a penicilina, a benzatina, é o único remédio que existe para sífilis. Sífilis é uma doença mais ou menos erradicada no Brasil. E nesse ano de 2015, com relação a 2014, ela teve um crescimento extraordinário no Brasil. Para vocês terem uma ideia, Goiás cresceu 470% o nível de sífilis. Isso só o comunicado, fora o que ainda não comunicou, fora o que ainda não sabe que está com sífilis. E nós não temos medicamento. E nós não temos medicamento porque o governo interfere no mercado. Ele interfere tabelando os nossos preços, sem critérios técnicos, sem análise de custo e sem diálogo com as empresas. Ele dá o preço que ele bem entende, ele faz o reajuste uma vez por ano no índice que ele bem entende, com fórmulas obscuras que nós não conhecíamos, esse ano estamos tendo conhecimento. Então, essa falta de medicamento no mercado é quando a empresa realmente não tem mais condição de fabricar o produto. Então, seríssimas providências precisam ser tomadas para não desabastecer o mercado. Portanto, a gente não pode pensar em crise, a gente não tem o privilégio de pensar em crise. Não podemos, né? Agora, é lógico que o poder aquisitivo da família, como está sendo reduzido, não só porque a inflação está corroendo os ganhos, como também pelo alto nível de desemprego, é evidente que muitas classes de medicamentos terão sua produção reduzida. Nós estamos envidando todos os esforços para manter os nossos talentos humanos. É um pessoal formado, treinado, capacitado. Nós não podemos nos dar o luxo de dispensar os nossos recursos humanos, de mandar esse pessoal embora. Não podemos. Tem função que demora 1 ano para formar. Como é que a gente vai dispensar essas pessoas? Hoje, a nossa previsão de crescimento da produção da indústria farmacêutica em Goiás para o ano de 2016, ela não chega a 2% contra mais de 8% no ano passado. Se a gente manter o nosso mercado, manter a nossa produção e manter os nossos talentos dentro de casa, já será uma vitória muito grande. O nosso pensamento sobre crise é esse. A gente quer trabalhar, a gente quer produzir medicamento com qualidade, segurança, eficácia, com preço aquisitivo bom. Nós queremos aumentar o tempo de vida com conforto
da população brasileira, e isso tem acontecido nas últimas décadas. Hoje nós estamos com mais de 70 anos de média de vida, graças a uma série de políticas públicas e também graças aos medicamentos. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa função. Portanto, a gente não pode pensar muito em crise. Temos que tocar o barco, e estamos tocando. Olha, falando de pessoas, né, que passaram na minha vida e influenciaram a minha vida e me ajudaram. E pessoas que também provocaram tudo isso que aconteceu da indústria farmacêutica em Goiás. Primeiro eu cito o senhor Ildefonso Limírio Gonçalves, o falecido Ildefonso Limírio Gonçalves, que era o patriarca da família Gonçalves, que foi o responsável pela indústria farmacêutica vir para Anápolis. O laboratório neoquímico que estava em São Paulo, que ele trouxe para cá. E ele é uma pessoa fundamental nessa minha vida profissional. Um pai que eu não tive, já que eu conheci meu pai, eu já tinha 35 anos de idade e pouco contato tive com ele. O senhor Ildefonso Gonçalves, eu hoje não consigo entendê-lo. Ou seja, entendo menos do que quando eu convivi com ele. O senhor Ildefonso era um visionário, mas não um visionário de 5 anos, um visionário de 20, 30 anos à frente. O dia que ele falou para nós de trazer a Neoquímica de São Paulo para Anápolis, ele falou que o futuro seria muito grande, que o futuro seria muito promissor, que aqui a Neoquímica poderia ser uma indústria gigantesca, como é hoje. Dos 10 produtos mais fabricados, 4 são da Neoquímica, isso a nível nacional, fabricado em Anápolis. Dos 10 mais faturados, 3 estão fabricados em Anápolis. Então, em 1980 e pouco, ele teve essa visão. Então, ele é um grande visionário, um grande responsável pela vinda da indústria farmacêutica para Goiás. Paralelo a ele, nós temos também o falecido Valteci de Mello, né? Sócio do Laboratório Teuta. E depois virou proprietário sozinho. Também um outro grande visionário, éramos todos amigos, fomos todos sócios do Teuta num determinado momento, antes de vir para cá. E ele também era um grande visionário. Trabalhadores, né? Ildefonso e Valteci, 2 gigantes trabalhadores. Homens que para eles não existia desafio que não pudesse ser transponido. Então, eles são os grandes responsáveis de trazer. Hoje o Laboratório Teuta também é uma das grandes indústrias, né? E esses homens fizeram mais do que isso. Eles formaram sucessores. Não adianta você ser líder, né? Você tem que formar sucessores, porque você não é insubstituível. O senhor Ildefonso formou o filho caçula dele, o Marcelo, que pegou Neoquímica e terminou a trajetória que o pai havia previsto e sonhado durante a vida dele e pós-morte. E o Valteci, que treinou 2 filhos, que estão dando prosseguimento ao grande sonho, à grande empresa que ele criou. Então, são 2 pessoas que passaram por Goiás, que fizeram essa modificação, essa transformação. E o senhor Ildefonso foi o homem que passou na minha vida. Foi ele e o Marcelo que me levaram para dentro da indústria farmacêutica em Belo Horizonte em 1979. Ele fez essa grande transformação na minha vida. E indústria farmacêutica, remédio, é igual cachaça na veia. Você entrou nela uma vez, você nunca mais deixa, né? Para falar de inovação, com relação à aplicação da inovação. A gente fala inovação, 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 inovação. Não existe inovação sem conhecimento. Não tem como fazer inovação, seja ela radical, seja ela incremental, sem conhecimento. Não tem como. E o conhecimento é quem? É o recurso humano. São as pessoas. Então não tem como inovar um produto, inovar um processo, inovar uma empresa
sem a utilização total desses recursos humanos. E é muito melhor você promover inovação na empresa com pessoas que têm histórico dentro da empresa ou dentro do setor, que detêm conhecimento, que presenciou toda a evolução para a par e que tem capacidade e competência para, baseado em todos os conhecimentos que tem, em estudos e tudo mais, promover a inovação. Ou seja, a mola propulsora da inovação chama-se conhecimento que está com o ser humano.